Caríssimos companheiros de Ideal Espírita, é com grande prazer que retorno ao turno da tarde, já que já fazia algum bom tempo que não estava presente nas tardes de terça-feira. Por questões profissionais, é óbvio, é inviável que eu compareça todas as terças-feiras, justamente porque eu não consigo me deslocar do trabalho para o GEAP. Mas hoje, em especial, eu vim conversar com vocês acerca da felicidade. Como muito bem a Lúcia mencionou no início da direção dos trabalhos, a felicidade é algo muito pessoal, porque cada um traz um conceito diferenciado acerca do que é aquilo, o que é felicidade para cada um de nós. E esse conceito vai variar conforme a cultura recebida pela sociedade, a forma como nós fomos educados e a maneira como nós, principalmente, idealizamos o viver. Talvez esse seja o principal ingrediente que faça-nos observar ou, muitas vezes, buscar uma felicidade que nem sempre é a felicidade real proposta pelo Evangelho, proposta por Jesus. Lembramos que todos os filósofos, principalmente o maior deles, que foi Jesus, foi categórico em relembrar a importância das virtudes para que fosse possível conquistarmos uma felicidade plena. E para começarmos os trabalhos, vale relembrar que Kardec trata da questão da felicidade em toda a obra, mas especificamente no Livro dos Espíritos, no que chamamos de quarta parte, o livro de Esperanças e Consolações, onde ele vai começar o seu questionamento à espiritualidade acerca da seguinte questão: é possível conquistarmos a felicidade plena? Ora, todos nós passamos boa parte de nossas vidas tentando angariar ou buscar recursos que possam viabilizar essa felicidade tão sonhada. Desde o passado, os diversos pensadores sinalizavam que a felicidade era um bem supremo, ou objetivo último do ser humano. Aristóteles exaltava em seus discursos, em suas práticas verbais, que a busca pela felicidade era o fim último pelo qual o homem sempre iria alcançar. Então, se eu pergunto a cada um de vocês o que vocês hoje esperam da vida, alguém pode dizer: eu espero muito dinheiro, eu espero dinheiro. Eu pergunto: para que você quer dinheiro? Eu quero dinheiro para casar, eu quero dinheiro para comprar um carro, para comprar um apartamento. E se eu continuar as perguntas: mas para que você quer comprar um apartamento? Ao final ele vai dizer: porque eu quero ser feliz. Ou seja, ao final de cada interrogação que a vida nos coloca, o que nós queremos, ou usamos como resposta justificativa para buscar ou fundamentar a nossa busca, é porque queremos ser felizes. Nesse contexto, todos nós buscamos a felicidade, só que nem todos a conquistamos ou conquistamos ela na forma como nós a idealizamos. E isso há uma explicação. Cristo falou que no mundo, na Terra, a felicidade não era possível, ou seja, a felicidade não é deste mundo. Então, como entendermos, como o espírita deve entender a questão da felicidade para que ele possa vivenciar? Sim, porque quando Cristo falou tal assertiva, ele se referia à felicidade plena. E o que é felicidade plena na visão espírita? Felicidade plena é igual à perfeição moral. Então, se eu quero explicar e entender o que é felicidade plena, eu tenho que estabelecer essa equação. Felicidade plena é igual à perfeição moral. E a perfeição moral, nós sabemos através de Allan Kardec, na questão 100 do Livro dos Espíritos, que só a possui quem é espírito feliz ou puro. E nós estamos catalogados na primeira ordem, que é espíritos imperfeitos. Então não conseguimos entender ou compreender o que é essa felicidade plena, pois nos falta faculdades que possam viabilizá-la, ou uma visão de entendimento que possa ampliar esse conceito de felicidade e modificá-lo. Sim, porque quando se fala em felicidade plena, ela é totalmente destoante daquilo que nós idealizamos como felicidade. Toda a nossa felicidade ela é pautada no ter, no consumir, em conquistar recursos materiais. E sabemos, através dos mensageiros do alto, que aqueles que realmente foram felizes dentro da concepção cristã, não buscavam um recurso material. Pelo contrário, doavam-se a pleno vapor
para conquistar e fazer com que o próximo pudesse também ter um pouco de paz. Então essa felicidade é sim um estado de espírito, mas principalmente uma atitude comportamental frente aos obstáculos que a vida nos impõe. E isso é um convite a ressignificarmos esse conceito de felicidade. E Kardec vai tratar disso justamente na quarta parte do Livro dos Espíritos, onde na pergunta 920 ele vai tratar da beatitude, que é essa perfeição moral. Na filosofia prefere chamar o nome de beatitude, que é o estado em que os espíritos se encontram numa perfeição moral. Santo Agostinho, em seus discursos, usava muito a palavra beatitude. Então Kardec começa a questão 920 perguntando: o homem pode na Terra usufruir de completa felicidade? Veja, ele não está perguntando se o homem na Terra pode ser feliz. Podemos ser felizes. Mas ele se refere à completa felicidade, à felicidade plena, que na questão 100, ele pôde perceber que só era possível quando tivéssemos alcançado a categoria de espíritos puros ou felizes. E a resposta veio na seguinte forma: não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Para que a gente possa entender o porquê não conseguirmos ser felizes de forma plena aqui na Terra, na atualidade, é preciso que nós, mais uma vez, recorramos à questão 100 do Livro dos Espíritos, aonde Kardec vai dividir os espíritos em 3 categorias: espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros ou felizes. Para entendermos, é bom que tenhamos a certeza que ele fala de espíritos. E quando ele fala de espíritos, nós também estamos incluídos enquanto espíritos. Ele não faz distinção entre espíritos encarnados ou encarnados, mas que existem 3 categorias que englobam todos os seres criados por Deus: espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros ou felizes. Na primeira categoria de espíritos imperfeitos, ele disse que são aqueles que estão totalmente inclinados ao mal. A matéria tem total influência sobre o bem. Neles impera o orgulho, a vaidade, os vícios, as paixões, a intolerância. Então basta observar um pouco e olharmos para dentro de nós que nós nos identificaremos nessa categoria. Nós sentimos paixões, temos dificuldade em lidar com a raiva, com a indiferença, com o ódio, com a inveja. Ao mesmo tempo que nós somos causadores de raiva, inveja, ódio, nós sofremos também desses vícios que partem de outras pessoas para nós. Então vivemos numa arena de emoções em que o ser humano aprende cultivando e pisando no seu próprio veneno, se assim eu posso estipular. As relações interpessoais são muito complexas na atualidade, justamente por isso. Porque temos em nós as paixões muito vivenciadas e os valores morais um pouco esquecidos. Nesse contexto, ele vai afirmar que os espíritos imperfeitos pertencem a essa categoria. Então, o mal sobrepõe o bem, porque ainda temos em nós fortes traços que nos prendem às questões materiais. E esses traços são os vícios. E nós aprendemos também no Livro dos Espíritos que os vícios são justamente o excesso com que foram acrescidas as paixões, que têm uma finalidade. Ou seja, eu sempre digo, o orgulho não é ruim como normalmente nós usamos na linguagem tradicional, mas o excesso de orgulho que causa as mazelas e as buscas por questões individuais na sociedade. A vaidade em si faz com que nós mantenhamos a boa forma ou a beleza que é fundamental nas relações interpessoais. O excesso de vaidade é que transforma-se em vício e vai enveredar dentro de um ciclo vicioso que vai causar perturbações na forma como nós visualizamos o mundo. Como muito bem no início o filósofo falou, essa busca exagerada pelo corpo perfeito que nos faz perder a noção daquilo que é saudável. Então Kardec vai dizer que esses espíritos imperfeitos mantêm muito claramente essa visão material forte em si. Na segunda categoria, ele intitula como espíritos bons. E nessa categoria estão presentes aqueles espíritos em que o bem já é um fator primordial em seu pensamento. A influência da matéria sobre eles não é forte como nos espíritos imperfeitos.
eles não têm raiva, rancor, inveja, ira. Eles não possuem mais as paixões, conseguiram se despir. Outro fator que diferencia-os da primeira categoria é justamente que, enquanto espíritos imperfeitos, nós reencarnamos por dois motivos, ou por provas ou por expiação. Não é mesmo? Provas para consolidar algo que nós precisamos consolidar em nosso caráter, ou expiação para resgatar alguma falta que nós tenhamos cometido em outra vida. Os espíritos bons não. Quando reencarnam em mundos, reencarnam somente por missão. Eles não têm mais que expiar uma falta cometida, porque neles não há mais esses ingredientes que nós possuímos, da raiva, da ira, do rancor, da tristeza. Então, por isso que eles pertencem à categoria de espíritos bons. Não é que eu esteja dizendo que nós não somos bons. Não. Esse bom aí não é um adjetivo, é um substantivo. Ou seja, espíritos bons é a categoria. E nessa categoria encontram-se os espíritos que já se despojaram das questões materiais. Diferente de nós, ainda somos espíritos imperfeitos. Os espíritos bons, segundo Kardec, reencarnam raramente na Terra. E quando fazem, o fazem por missão. Eles são conectados a outros mundos diferentes dos nossos. Nós, espíritos imperfeitos, prendemos a questão da matéria muito forte em nossos sentimentos. Com isso, reencarnamos em mundos que nós conhecemos e denominamos como mundo de provas e expiações. Nesses mundos, nós sofremos não só consequências das faltas das virtudes, mas também pela depreciação orgânica do corpo, que está sujeito à velhice, às doenças, que boa parte dela são decorrentes da nossa forma de comportamento frente a situações que a vida nos oferta. Os espíritos bons não. Eles reencarnam em mundos onde a condição corpórea é diferente da condição corpórea do mundo de provas e expiações. Então, como eles não têm mais que ser sujeitos a doenças, a mazelas, os corpos deles são modificados para esses mundos e eles têm uma outra forma de envelhecer, se eu posso usar esse termo. Santo Agostinho que vai dar essa informação no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele vai, no capítulo Há Diversas Moradas na Casa de Meu Pai, onde ele vai traçar um pouco dos conceitos sobre cada um dos mundos. A terceira ordem, a primeira ordem, não é mais, depende de como você usa a questão, é justamente os espíritos puros ou felizes. Neles não há nenhuma predominância da matéria sobre o espírito. Eles são praticamente puro espírito. Eles não conseguem, enquanto espírito bom, esses espíritos já pensavam no bem. O espírito puro ou feliz, o bem é a supremacia total de seus pensamentos, aliada à capacidade total no campo da intelectualidade. Esses espíritos não estão vinculados a nenhum mundo material, porque a matéria não tem mais sobre eles qualquer efeito. Quando reencarnam em mundos, são em condições raríssimas e por questões de tempos rápidos, a exemplo de Jesus. Segundo a espiritualidade, a Terra só teve um espírito nessa categoria, que foi Jesus, e passou pouquíssimo tempo conosco. Então, esses três grupos vão definir o que é essa categoria de espírito imperfeito, espírito bom e espíritos puros ou felizes, que estão contidos na questão 100. Então, Kardec sabia muito bem que a felicidade plena é igual à perfeição moral. E somente os espíritos puros ou felizes teriam a condição de conquistar essa felicidade plena. Que nós ainda não temos noção do que é uma felicidade plena, mas ao final da palestra eu vou dizer um pouco do que seria essa felicidade plena. Pois bem, é difícil para nós percebermos como pensa um espírito bom. Nós que ainda vibramos na matéria, sentimos ódio, raiva, egoísmo, é difícil perceber como pensa um espírito bom. E se é difícil perceber como pensa um espírito bom, imagine um espírito puro. Não temos condição psíquica e cognitiva para entender o que eles entendem. Por quê? Eu uso muito bem a metáfora do Word. O documento no Word, que é um programa específico de computação, um documento que é feito no Word 2007, ele é tranquilamente aberto e visualizado pelo Word 2010, pelo Word 2011. Mas se eu usar o contrário, pegar um documento 2011, ele não vai ser aberto no Word 2007, porque vai faltar faculdade ou caracteres. Então faltam-nos caracteres para compreender como o espírito bom
pensa. Por quê? Porque eu não sei o que é não ter inveja. Já imaginaram o que é não ter inveja? O que é não ter raiva? Eu estou falando não ter raiva, não é como a gente não. A gente pode, eu posso não ter raiva. É não ter raiva quando se deve ter raiva. Ou seja, quando se tem motivos de sobra para ter raiva, mas mesmo assim permanece sereno. Nós não conseguimos compreender o que é esse estágio. Então falta no segundo Kardec, na Gênese capítulo 1, item 13, uma faculdade de compreender essas questões. Então, nesse contexto que Kardec fez a pergunta 920. Mas na Terra, é possível que nós sejamos felizes? Ele diz, a felicidade plena não. Mas você encontra em si as ferramentas para construir essa felicidade. Isso nos faz entender a sabedoria divina que criou a felicidade não como fim, mas como meio, caminho, meio e fim. Nós já podemos ser felizes agora, porque a lei de evolução, garantida pela lei do progresso, faz com que nós possamos evoluir e angariar essas virtudes e assim ampliar a nossa cota de felicidade. Eu costumo comparar a busca da felicidade justamente a isso. A nós, como viajantes, uma mochila nas costas e no trajeto, durante o trajeto em nossa caminhada, a gente vai encontrando pedras preciosas ou pepitas de ouro. E a cada caminhada, a cada parte do caminho, eu fico feliz quando encontro uma pedra preciosa e coloco na bolsa. E vou continuando a minha caminhada. E continuo e encontro mais uma pedra preciosa ou uma pepita de ouro. Ao final da minha caminhada, eu vou estar muito mais feliz, porque a cada pedra encontrada eu vou ter um valor maior agregado à minha pessoa. Então, assim é a felicidade na questão dos espíritos. Embora pertençamos à categoria de espíritos imperfeitos, nós já podemos sentir aquilo que nos causa felicidade. É bem verdade que nós a confundimos com questões materiais e achamos que a felicidade, muitas vezes, é uma questão de possuir, de ter. Isso porque nós fazemos uma confusão mental da palavra prazer com o sentido que é realmente a felicidade. Santo Agostinho falava no seu livro Confissões que a felicidade era um encontro pessoal da criatura com Deus. E esse encontro se dava através da razão. Ele sabia que a razão humana iria buscar mecanismos ou formas de entender o que era Deus e entender o quanto a sua obra estava proporcionando uma felicidade possível aqui e agora. Bastaria que você despertasse um sentimento de gratidão. Então ele achava que esse encontro pessoal com Deus faria com que os indivíduos alcançassem a felicidade. E ele achava que essa busca da felicidade, desse encontro pessoal com Deus, era gerenciado a partir de duas leis, ou dois caminhos. Um seria a liberdade e o outro, que ele chama de liberdade e o livre-arbítrio. A liberdade é justamente a relação cordial sua com o Criador, a certeza que você faz parte e pertence a algo maior. E o livre-arbítrio seria guiado por uma questão de exemplo, onde ele encontrava na figura de Jesus o caminho mais prático para alcançarmos a felicidade. Ele percebia que, se cultivássemos as virtudes dentro de nós, teríamos ferramentas hábeis para conviver com as dificuldades do mundo externo. Vejam, ele já falava há muito tempo atrás sobre a alegria de bêbado. Ele usava esse termo no livro Confissões, alegria de bêbado, que era aquela alegria provisória que era encontrada nos recursos materiais. Mesmo lá, ele já combatia essa ideologia capitalista que nos dá uma falsa felicidade, quando liga-nos à ideia de felicidade e bem-estar e prazer. Nós confundimos isso, porque achamos que o prazer fala mais alto, porque o prazer fala ainda no campo das emoções. E como temos ainda o campo do sentimento muito pouco trabalhado, nos deixamos levar pelas emoções e esquecemos de cultivar aquilo que realmente vai durar por longo tempo, que são os sentimentos saudáveis, que devem gerenciar a nossa conduta. Nesse contexto, assim também pensa o Espiritismo. Na caminhada evolutiva é fundamental que tenhamos a certeza que cada passo é um passo e que eu tenho que perceber que qual a visão de felicidade que eu estou buscando.
E essa é uma tarefa crucial que o Espiritismo tende a enfrentar. Se uma das finalidades da doutrina é quebrar o materialismo no coração do homem, eis que essa é uma das principais dificuldades do Espiritismo. Eu costumo falar que, se pegarmos hoje 4 fiéis, um espírita, um evangélico, um católico e um budista, os 4, recém-convertidos hoje, em fevereiro de 2016, e durante 10 anos, esses 4 seguidores irão seguir suas religiões fielmente, tentando se aprofundar e conhecer passo a passo um pouco de sua religião e buscarem realmente tornarem-se pessoas melhores. Ao final de 10 anos, eu garanto a vocês que dos 4, o que vai estar mais preparado e mais evoluído, se assim eu posso usar essa palavra, será o budista. Sim, porque ele está muito mais desapegado das questões materiais por ter sofrido menos influência do capitalismo do que nós, filhos do cristianismo, que sofremos essa questão do cristianismo, do capitalismo muito forte e fincamos a nossa visão de felicidade no ter, no possuir. Veja que nossos filhos já são educados desde cedo a buscarem as principais profissões. E as principais profissões não são aquelas que vão produzir um bem comum à coletividade, mas aquelas que dão mais dinheiro. Nós já incutimos na cabeça de nossos filhos que a felicidade está no carro novo, na roupa nova, na festa da hora, em viagens extraordinárias, e eis que todo o nosso círculo social se fecha numa felicidade ilusória que Santo Agostinho chamava de felicidade de bêbado. Basta você abrir o Instagram ou o Facebook para ver as fotos. Elas são perfeitas. Além de photoshopadas, trazem em si imagens paradisíacas, festas fantásticas. E você olha aquilo querendo também possuir aquela vida, porque a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa grama. E você também busca tirar fotos e postar da mesma forma para não ficar por baixo, porque o ser humano adora não ficar por baixo. Então, se ele pode, eu também posso. E nós vamos perdendo a noção daquilo que é realmente necessário a nosso viver e não temos compreensão que a felicidade real talvez esteja ao nosso alcance, que é aposto necessário. Vocês já pararam para pensar o quão seria feliz se cada um de nós tivesse o necessário para viver? Eu falo do necessário. Condições de saúde digna, educação satisfatória, alimentação saudável. Não falo dos excessos. Não. Os excessos estão distantes disso. Pelo contrário, Santo Agostinho falava muito bem da questão dos excessos e o quanto isso era prejudicial. Aristóteles também pensava da mesma forma. Fundando a sua primeira escola de pensamento filosófico, ele idealizava que a felicidade estava no campo das virtudes. Ele dividia essas virtudes em 2 grupos, os grupos intelectuais e os grupos morais. Os grupos intelectuais seriam conquistados através do estudo, da aprendizagem, de você ir buscar, ou seja, da ação. Vejam que desde o passado os filósofos pregavam a questão da ação. Nada cai do céu conforme diz o Evangelho. Ajuda-te que o céu te ajudará. Faz a tua parte. Ide, buscai, abre, batei. Ou seja, todos os verbos são imperativos e cobram uma mudança de comportamento da nossa passividade. Convida-nos a rever conceitos e irmos ao encontro de. E esse de é Jesus. Então, Aristóteles previa essa questão das virtudes em 2 grandes grupos, intelectuais e morais. As intelectuais eram conquistadas através do estudo, e as morais através do hábito. Para isso, ele traçava uma regra áurea de policiar-se, e não deixar se enveredar pelo caminho dos excessos, ou seja, nem menos nem muito mais, mas sim no meio, o ponto equilíbrio, que também é o ponto fundamental do budismo, orientando-nos que o caminho do meio, o do equilíbrio, seria fundamental para que nós conquistássemos a fortaleza da alma e assim tivéssemos êxito na nossa busca pela real felicidade. Ele também falava, Aristóteles, que a amizade seria um ingrediente fundamental, porque é justamente na amizade que eu encontro a confiança. E se eu encontro alguém que está semelhante na minha situação, buscando também a felicidade e tem uma capacidade de apoiar-me,
e junto a ele crescer, tudo fica mais fácil. Vejam que todos os filósofos pensam da mesma forma. Epicuro não era diferente. Ele trazia em seus discursos que a felicidade estava ligada ao prazer, mas não ao prazer dos excessos, mas o prazer que derivava da posse do necessário. Era essa visão de posse do necessário que era fundamental. Sócrates, da mesma forma, orientava seus discípulos que nunca a felicidade deveria ser buscada fora de si, mas dentro da alma, porque era na alma que eram impressos os principais valores que iriam capacitar o indivíduo para a vida e para a morte, para temer a morte. Sim, porque a morte sempre foi um temor para todos nós, mesmo para nós espíritas. Quando me perguntam se eu tenho medo da morte, eu digo, agora não. Eu estou longe de morrer, a menos que eu morra da noite para o dia de um acidente, de um tiro, de um assalto, de uma capotada de um carro. Nunca se sabe, né? Para morrer só basta estar vivo. Hoje, as condições para que eu morra são muito difíceis. O meu corpo ainda está saudável, ainda sou jovem, ainda tenho uma saúde boa. Então, hoje, a morte não faz parte do meu pensamento. Mas eu acredito que quando eu estiver mais velho, aos 60, 70, se eu viver até essa época, a ideia da morte vai começar a permear o meu pensamento. Que o tempo está acabando. E aí, como é que vai ser o lado de lá? E meus filhos, minha mulher, meus amigos e minha casa que eu trabalhei a vida inteira para comprar? E fica aquela dúvida. É normal, gente. Isso é normal. Faz parte do ir e vir das várias andanças pelas diversas reencarnações. E isso serve para que nós sejamos convidados a rever conceitos. Então não tenham vergonha de, como espírita, dizer que temem a morte. Natural. Todo mundo teme o que é mistério. E por mais que nós observemos as reuniões mediúnicas, os espíritos se comunicar, quando chega a nossa hora, dá aquele medinho, com certeza. Porque estamos muito habituados à matéria. E isso é natural. Esse desenlace se dá de forma gradativa. Kardec vai tratar disso na Revista Espírita, quando ele pergunta aos espíritos como é lá. Se fosse igual aqui, ele dizia, é igual aí. Mas eles falam, não, eu estou me adaptando ainda, ou seja, as percepções são diferentes, as questões, aquilo que eles aprenderam aqui é uma visão aproximada do que realmente é lá, então é difícil eles se adaptar. Então é natural termos esse medo da morte quando estivermos próximos de morrer. Por enquanto, eu sou jovem, ainda não tenho esse medo da morte e encho o pulmão para dizer, não tenho medo de morrer. Mas sei, estou aberto, espero que essa visão permaneça em mim, mas sei que isso tem grande chance de mudar na velhice. Então, na pergunta 922, ele vai questionar a seguinte interrogação. A felicidade terrena é relativa à posição social de cada um. Ou seja, cada um, dentro da sua posição social, tem uma felicidade relativa. O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça de outros. Há uma medida de felicidade comum a todos os homens? Kardec foi muito lúcido nessa questão. Ele sabia que nós pensávamos de forma diferenciada acerca da felicidade. E cada um trazia um conceito sobre o que era a felicidade para si. Então, se cada um tinha uma visão relativa do que era a felicidade, e o que para um é algo suficiente é falta para outro, qual é a noção exata do que é felicidade? Ora, se eu perguntar para um homem que tem muito dinheiro se ele é feliz, ele vai dizer que não. Não, eu queria ter amigos mais verdadeiros. Eu não consigo ter amizade. Mas se eu perguntar a alguém que é pobre, está passando por fome e dificuldade, o que falta para ele ser feliz? Ele vai dizer, se eu tivesse um pouquinho do que ele tem, eu era feliz. Então essa visão de felicidade ela vai modificar-se. Assim, para quem é gordo, quer ser magro, para quem é solteiro, quer casar. Para quem é casado, quer separar. Para quem não tem cabelo, quer cabelo, que é o meu caso. Para quem tem e não sabe o que fazer, pinta de louro encarnado, frisa, enfim, faz 1000 coisas, não sabe mais o que fazer com ele. Então, cada um tem uma visão daquilo que o torna feliz. Então, Kardec perguntou se nós poderíamos ter um parâmetro que pudesse nos guiar na visão do que é felicidade, já que o cristão estava tão imerso na visão capitalista que não conseguia enxergar a felicidade senão nas coisas materiais. E eles respondem, com relação à vida material, consiste em possuir o necessário. Vejam que maravilha.
Se nós pudéssemos possuir o necessário para a nossa vivência, nós poderíamos nos dizer felizes. Termos uma felicidade relativa. Lembre-se, felicidade plena é igual à perfeição moral. Só a teremos quando formos espíritos puros ou felizes. Mas se nós tivéssemos o necessário, segundo a espiritualidade, nós poderíamos dizer que, do ponto de vista material, nós somos felizes. Quão bom seria termos o necessário, se todos tivessem uma condição digna de viver, digna de poder observar a vida, se alimentar, ter saúde, educação. Mas ainda estamos distantes de ter o necessário por dois motivos. Um, porque não visualizamos o que é realmente necessário e o confundimos com aquilo que é supérfluo. E dois, porque as nossas paixões, que são características da categoria de espíritos no qual estamos inseridos, espíritos imperfeitos, inviabiliza essa visão do necessário, porque o egoísmo e o orgulho falam mais alto e preocupamos primeiro com a nosso bem-estar, nem que seja preciso que nós tenhamos que dificultar o bem-estar do próximo. Essa visão equivocada, essas paixões falando cada vez mais alto no nosso comportamento, faz com que nós não enxerguemos o quanto nós somos ou temos ferramentas suficientes para nos identificarmos já felizes. Agora, não somos só matéria. Ele diz que, do ponto de vista material, se tivesse a noção do que é necessário, você seria feliz. Mas eles continuam. Com relação à vida moral, consiste na consciência tranquila e na fé do futuro. Ora, não somos só um amontoado de células. Não. Temos também a mente, a alma, que Sócrates muito bem falava, na necessidade de alimentá-la para imprimir virtudes e assim enfrentar as dificuldades da vida. Então, do ponto de vista moral, consiste na consciência tranquila. E o que é consciência tranquila? Algumas traduções trazem o enunciado consciência pura, o que é um equívoco. Consciência pura só tem espírito puro ou feliz. A consciência tranquila é justamente a maneira como nós encaramos a vida dentro daquilo que a vida nos cobra enquanto ser social, enquanto filhos de Deus. É a nossa consciência que está a nos cobrar o tempo todo para que nós modifiquemos o conceito e nós nos aperfeiçoemos a exemplo de Jesus. É essa consciência tranquila. Santo Agostinho, na pergunta 925, orienta-nos passar a vida em revista todos os dias, tentando identificar se não cometemos algum defeito, que possamos no outro dia pedirmos perdão àquele ou àquela a quem ofendemos. É um guia seguro para conquistarmos a consciência tranquila. Ou seja, de que eu me alimento diariamente em questões de sinopses mentais, ou seja, o que eu penso todos os dias para alimentar o meu bem-estar. Será que eu penso mágoa, impaciência, intolerância? O que eu estou cultivando no meu coração, no meu jardim? Sim, porque aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, qual é o nosso esforço diário em melhorarmos? Esperamos sempre que o outro se melhore para nos servir. E essa visão de servilismo nos acompanha desde que nos entendemos por gente. Queremos que o outro se molde às nossas vontades e se comporte da maneira como nós achamos que ele deve se comportar, porque nos vemos superiores ao outro. E isso aprendemos com nossos pais, que aprenderam com nossos avós, que aprenderam com nossos bisavós, numa cultura em que nós deveríamos pensar somente em nós e esquecermos o outro. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então é essa concepção cristã que deve ser resgatada e que foi muito bem estruturada e permaneceu acesa até 300 anos após a morte de Cristo. Mas quando o homem começou a se organizar enquanto igreja, ele foi perdendo essa questão e o poder tomou lugar do coração. Quando o amor não é poder, é despoder, já que o poder é totalmente avesso à questão de quem ama, é entrega constante. Então, por isso temos dificuldade de entender o que é amar sem poder, sem infligir, sem mandar que o outro se comporte, sem cobrar de forma ciumenta,
Porque o ciúme não é excesso de zelo, como alguns querem dizer, nenhum amor que é demasiadamente grande, mas é um amor que está doente, não consegue amar de forma saudável, respeitando a individualidade do outro. Então, nesse capítulo das paixões, ainda somos muito primários e temos dificuldade de ter a consciência tranquila. Mas ele vai dizer que não é só a consciência tranquila. A vida moral consiste na consciência tranquila e na fé do futuro. Sim, porque eu posso ter uma vida tranquila, uma consciência tranquila, me esforçar por me tornar melhor a cada dia, estar convicto daquela serenidade que eu tenho que buscar dia após dia, mas a falta da fé do futuro, se eu não a possuir, pode fazer com que eu possa, em dado momento, falir. De que forma? Um parente tem uma doença raríssima que não tem cura, um problema social que muda totalmente a minha forma de pensar e eu não tenho estrutura ainda suficiente e vou perder a minha tranquilidade. Então a consciência na fé futura, percebendo que nós somos espíritos imortais e que isso é apenas mais uma experiência, que voltaremos a reencarnar em outras roupas, em diversas situações, preto, branco, pobre, rico, hétero, homo, enfim, observar a impermanência das coisas e ao mesmo tempo que nada é fixo nem permanente, ajuda a termos essa consciência tranquila. Então essa fé na vida futura, que tudo que estamos vivenciando hoje é passageiro, é temporário, nos dá força, vai fundamentar a consciência tranquila, vai fazer com que eu tenha a serenidade e a resignação de entender que isso é temporário, que vai passar, que é só uma tempestade. E que se eu conseguir sair dessa tempestade, o sol vai brilhar novamente. E eu vou estar mais forte e mais experiente. É nisso que consiste essa felicidade dentro da visão moral. E como é que nós vamos avançar na questão da felicidade? Ou seja, a felicidade não é algo que se encontra ao final da caminhada. Santo Agostinho falava que no próprio caminhar o ser humano já podia ser feliz. E eu usei a metáfora da bolsa de pedras preciosas. Eu vou no meu caminhar apanhando e colhendo pedras preciosas e aumentando a minha cota de felicidade. Então, o que eu preciso ser para encontrar essa felicidade? Eu tenho dois componentes fundamentais aqui no mundo de provas e expiações que serão norteadores para a busca de nossa felicidade relativa. Um deles é um componente material. Ou seja, eu falei que no mundo de provas e expiações, o nosso mundo envelhece. Estamos sujeitos à doença. A vaidade vai ser extremamente atacada pela velhice e as rugas que não param de aparecer. Tudo parece cair. Por mais que façamos plásticas, coloquemos botox, lift e outros tratamentos mais que aparecem diariamente, nós não conseguimos parar a agressividade do tempo. A velhice é algo que vai nos convidar. E essa velhice é um convite a percebermos o quanto nós somos frágeis e precisamos crescer em espírito, porque o espírito permanece sempre jovem. O espírito deve manter a flexibilidade. Não confundamos disciplina com inflexibilidade. Essa flexibilidade é estar sempre apto e maleável a aprender na vida e com a vida. E isso é fundamental. Então, na questão material, a felicidade material ela é a ausência de sofrimento. E nós sabemos que a ausência de sofrimento na Terra, no mundo de provas e expiações, é impossível. Por quê? Porque o sofrimento, a dor, é o aguilhão que nos impulsiona à busca da felicidade. É justamente as situações de tristeza que faz com que nós busquemos, de alguma forma, conquistarmos a felicidade mediante o esforço que fazemos para sair dela. Então a tristeza tem uma finalidade, é um convite à busca. Se passássemos tempo demais felizes, a nossa vida iria estacionar. Como eu sempre falo, se a alegria que vem logo após o ato sexual com orgasmo durasse eternamente, os animais, e nós, que somos animais, só iríamos nos acasalar uma única vez, o que seria um sério problema para a natureza. Essa busca, são esses pequenos momentos de felicidade que faz com que nós busquemos e continuemos a nossa busca por crescer. Então, a felicidade no componente material poderia ser
catalogada como a ausência de sofrimento. E nós sabemos que no mundo de provas e expiações, isso é impossível. Isso é impossível, a ausência de sofrimento. Mas a diminuição, faltou o português. Pronto, eu não vou tentar falar que já travou a língua. A diminuição do sofrimento é possível. Basta que nós nos esforcemos. De que forma? Mudando hábitos alimentares, porque boa parte das doenças hoje vem do hábito alimentar, fazendo exercícios, não é verdade? Conseguimos muitas coisas. Pensando, odiando menos, amando mais, porque boa parte de nossas doenças são de origem psicossomática. Porque Kardec vai dizer que os males que sofremos, em sua grande maioria, não são do campo material, mas do campo moral, na maneira como nós vibramos enquanto energia, nas sinapses mentais que nós emitimos para nós mesmos, com a mágoa, com a raiva, com a ira, e que nos causa mal e agride o nosso físico. Então, mesmo não sendo possível termos a ausência de dor, mesmo aí, nós conseguimos minimizar, essa dor. Ou seja, produzindo e mudando o nosso comportamento. Amando mais, perdoando mais, sendo mais paciente. Agora, a virtude da paciente é uma caminhada. Lembre-se, Aristóteles falava que a virtude se dá de duas formas. A intelectual, eu buscando, tentando aprender, tentando ampliar a nossa concepção de aprendizado. Por isso, Kardec, o Espírito da Verdade, vai orientar. Espírita, 2 mandamentos. Primeiro, amai-vos. E o segundo, instruir-vos. Ou seja, busca aprender. Conhece a verdade e ela vai te libertar. Quanto mais eu ampliar a minha visão de conhecimento, menos eu vou ser enganado e mais potencial eu vou ter de auxiliar, já que um cego não pode guiar outro cego. Então, mesmo na questão material, eu posso evitar. E essa busca se dá na constante ação contra a paixão. O que é isso? Não cai do céu. Não cai de graça. Assim como no campo material, para ser um grande músico, um grande físico, um grande químico, um grande matemático, teremos que estudar, teremos que nos esforçar, porque a física não vai entrar na cabeça de ninguém. Acordei sabendo de física ou acordei falando inglês. Não, eu tenho que buscar e me esforçar. Da mesma forma é a paciência. Se quisermos cultivar a paciência e sermos pacientes, teremos que aprender primeiramente a conviver com os problemas. Porque vir à casa espírita ou a religião A, B ou C, achando que espíritos, ou Deus, ou Jesus, ou Espírito Santo no meio evangélico, enfim, ou orixá no candomblé, vai tirar problema? Não vai. Se você quer paz, como é que você quer paz se você pede para tirar o seu problema? Se é dificuldade, se é a interpretação da dor que vai fazer com que você crie fortaleza e cresça e conquiste a paz. Então os problemas são fundamentais. Como eu falei, a vida é recheada de problemas, porque se sombra e água fresca para nós ficamos ali embaixo e não saímos mais. Basta observar, quando a vida está um pouco mais tranquila para a gente esquece. Esquece principalmente, ou primeiramente, do próximo. Ficamos ali, temos medo até que alguém se aproxime da nossa felicidade, porque achamos que vai estragar. E não queremos que ninguém se aproxime daquilo ali, porque somos egoístas. Então, é justamente esse convite da problemática, da dor, da dificuldade, que faz com que nós ampliemos conceitos. Eu tenho observado inúmeros comentários sobre a Zika, por exemplo, alguns e-mails, essa é outra palestra que eu vou conversar aqui, alguns e-mails veiculando no meio espírita muito assustadores, aqueles e-mails bem religiosos, que é uma consequência do passado do mal. Gente, vamos absorver. Repito mais uma vez, o que devemos ao próximo não é sofrimento nem raiva, é amor. Então, se tiramos o amor de alguém, não é preciso que nós na outra tenhamos que o nosso amor seja tirado, não. Devemos amor. Então vamos pagar também com amor. Então, mas o que eu posso observar é que a Zika, por exemplo, é um convite a refletirmos. Porque se o vírus já existia e era catalogado na África desde o ano de 1947,
Por que até agora não foi feito nada para modificar ou combater esse vírus? Porque era na África. Eles são pobres, não têm valor, não têm riquezas, ninguém se preocupa. Lembram do capitalismo? Aquele que infestou o cristianismo e nos fez pensar somente em nós? Então, que fez perceber que o francês é mais importante que o africano e que o americano é a supra-sumo da humanidade? Então, essas visões nacionalistas fizeram com que o vírus daquela época nunca fosse estudado. Mas o mundo hoje é globalizado, graças a Deus. E o vírus corre ao mundo inteiro, como qualquer doença. Lembrando que você, assim como a morte que afeta o rico e o pobre, as doenças também têm essa função de fazer com que nós venhamos a refletir naqueles que estão lá sofrendo. E aqueles que estão lá sofrendo não são diferentes daqueles que estão aqui sofrendo nas favelas ao nosso redor e que já viraram paisagem, que nem sequer nos importamos mais. Passamos no sinal, observamos as crianças e aquilo não nos toca mais. Param para observar isso? Queremos mudança, mas não imprimimos a mudança real dentro de nós. Somos corruptos, mas botamos a culpa da corrupção nos políticos. Aonde está a corrupção? A corrupção só é corrupção quando é com o outro, quando é comigo não é corrupção? Isso é uma interrogação que deve ficar na cabeça daquele que quer realmente ser feliz, conforme asseverou Jesus. Então, são pequenos detalhes que eu passo despercebido, como botar o carro na vaga do deficiente no shopping. Eu estive observando esses dias, eu tinha uma mania de ir ao supermercado e eu parava o carrinho de compras do lado do meu carro, enchia minha mala, deixava o carrinho ali e ia embora. Quem nunca fez isso? Né? E eu comecei a perceber que eu estava errado. Porque eu atrapalho o carro que vai vir. Isso quando eu não prendo o carro que já está lá. Ora, isso é falta de ética. Puramente falta de ética. Pode não ser um erro gravíssimo, mas é uma falta de ética. E eu comecei, então, a colocar minhas compras no carro e pegar o carrinho de compra no supermercado e colocar o mais próximo possível dos outros carrinhos. Depois eu percebi que no próprio estacionamento, perto dos cantos, tem locais específicos para que nós pudéssemos deixar os carrinhos. E até então aquilo eu nunca tinha percebido, porque o meu egoísmo não me deixava ver. Eu pensava somente em mim e ia embora, largava ali e partia. Então nós somos corruptos. Então temos que nos policiar nesses pequenos detalhes, nesses pequenos gestos que dificultam a nossa conquista da felicidade real. Porque não seremos felizes enquanto formos antiéticos do nosso próximo. E essa falta de ética está presa aos pequenos detalhes. É aquilo que nós chamamos e disfarçamos dizendo que é o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é falta de ética. É falta de não querer cumprir o que é para ser cumprido. Oi? É a falta de cidadania. Ou seja, quando eu me comporto dessa forma, não chega nem a ser falta de caridade, não. É falta de cidadania. Não chegou nem a ser caridade ainda. Eu ainda não passei nem do campo da cidadania. Eu não aprendi nem a ser cidadão. Quanto mais caridoso. Então, é um convite à reflexão para ver se nós queremos ser felizes. Então, do ponto material, eu posso minimizar o sofrimento mudando os comportamentos. Do ponto de vista espiritual, eu posso melhorar a minha felicidade trabalhando o meu aperfeiçoamento moral, que é a ética. Se eu me tornar mais ético, preocupando em fazer o meu ambiente, no trabalho, no centro espírita, na rua, um pouco mais ético, a minha vida vai ser mais feliz. As coisas vão passar por mim e me chocar menos. Eu vou estar mais sereno. E isso vai aumentar a nossa cota de felicidade. Então temos que trabalhar esses estímulos positivos se quisermos conquistar essa felicidade real. Eu tenho aprendido muito nesses últimos tempos com uma monja budista chamada Monja Coen. Eu costumo dizer que nessa vida eu sou espírita. E vou permanecer espírita. E se um dia eu viesse deixar de ser espírita, eu costumo dizer no trabalho, a bancada evangélica que quer me converter o tempo inteiro, que se um dia eu deixar de ser espírita, eu seria ateu.
porque é onde eu me sentiria melhor, junto com a ética, já que a religião está muito corrompida em questões de ética. Mas eu tenho observado e aprendido muito com o budismo, com a monja Koen. No YouTube, é simples, bote lá, monja Koen, no YouTube, e busquem. Ela tem uma maestria em falar. Ela trata as coisas numa suavidade, numa energia, que você fica contagiado, e que há muito tempo eu não percebia isso em palestrantes espíritas. A energia que ela emite de paz. Vejam vocês que ela consegue andar em São Paulo, naquele trânsito caótico, e dizer que tudo é lindo e maravilhoso. Eu observei os trânsitos durante os engarrafamentos, que são quilométricos, que há árvores em São Paulo. E há aves, eu as ouço. Ou seja, ela percebeu que a felicidade está nas pequenas coisas. Que enquanto eu perco o foco de observar aquilo que está ao meu redor, fincando só naquilo que é negativo, eu perco a capacidade de observar o que é imperceptível aos olhos, mas pode ser perceptível ao coração, se eu estiver mais sensível. Então busquem a monja Koen, que vocês vão perceber muito, e as instruções dela, as palestras dela, me fez compreender grandes máximas do Cristo que até então eu não tinha compreendido. Eu achei muito interessante isso, e eu ouço ela direto. Vou trazer aqui em primeira mão. Eu estou tentando mexer os pauzinhos para trazê-la ao GEAP, se não nesse ano, mas no começo do ano que vem, né, para uma palestra com a monja Koen, para que nós aprendamos também, nós espíritas, com o budismo. Por que não? Temos que aprender com todos. Kardec tinha esse cuidado de aprender com todos, né? Em sua casa, a biblioteca dele era recheada de livros de todos os autores e de todas as formas de pensamento, porque isso era fundamental. Mas, para que nós saiamos daqui com a noção do que é felicidade plena, o que é a noção de felicidade para o espírito bom, já que eu não consigo pensar o que é felicidade para o espírito bom, então saiamos daqui comparando. A visão de felicidade que nós temos é uma visão ainda limitada. Está muito circunscrita ao ter, ao possuir, por conta das incursões capitalistas que nós somos o tempo todo bombardeados. Estamos mergulhados nesse sistema neoliberal, que é a parte fundamentalista do capitalismo. Repito, eu sempre digo que eu não falo mal do capitalismo. Quem sou eu? Quando eu me refiro ao capitalismo, eu estou me referindo ao neoliberalismo, que é a parte fundamentalista do capitalismo, que prega que tudo pode ser comercializado em busca da felicidade. É a isso que eu me refiro. Então, na pergunta 967, Kardec pergunta: em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Já que para nós é impossível perceber como pensa um puro espírito, um espírito feliz, ou seja, não adianta eu perder tempo, como muitos espíritas perdem, querendo saber se Jesus, o corpo dele era fluídico ou não, se ele sofreu na hora da morte ou não. Isso aí não vamos saber nunca. Isso é besteira. São sexos dos anjos. Não temos como saber jamais como pensa um espírito puro. Estamos longe de perceber isso. Não temos a capacidade. Então, se não tem como perceber o que é um espírito puro, pelo menos um espírito bom, que é o nosso próximo passo. Sim, porque muita gente acha que a Terra vai ser um mundo de regeneração e que seremos felizes aqui como espíritos bons. Até para pensar, nós pensamos pequeno. Kardec, na Revista Espírita, vai dizer que estude, busque melhorar-se para que você não tenha mais que reencarnar aqui na Terra. O objetivo meu e seu não é transformar a Terra num mundo de regeneração, não. É transformar-se. Se você se transformar, se eu me transformar, o mundo em que eu vivo vai ser melhor. Então a obrigação nossa aqui é nos transformarmos para fazer o mundo melhor e não transformarmos o mundo. Então até para pensar a gente pensa pequeno. Quando a Terra virar um mundo de regeneração, eu vou viver nela mais feliz. Até nisso a gente pensa pequeno. Vamos pensar em melhorar agora e não mais ser preciso reencarnar aqui, como orientou Kardec. Melhore, que você vai para outro mundo mais condizente com a sua evolução. Você não precisa estar aqui, não. Então nós temos dificuldade de pensar nisso. Então na pergunta 967 ele pergunta: em que consiste a felicidade de um espírito bom, dos bons espíritos? Vejam a diferença da nossa visão de felicidade.
consiste em conhecer todas as coisas. Não ter ódio, despeito, inveja, ambição, nenhuma das paixões que fazem a infelicidade dos homens. Já pensou? Não tem nem como a gente perceber isso, né? Não ter inveja, não ter ciúme. Você sentiu ciúme aqui? Não é a mão. Ciúme, ciúme. Só? Só vocês? Isso é um sinal que nós somos espíritos imperfeitos. Então ele vai dizer que nesses espíritos não tem mais nenhuma influência do ódio, do despeito, da inveja. O amor que os une é para os espíritos a fonte de felicidade suprema. Veja, o amor que os une como irmãos é para eles a fonte de felicidade suprema. Por isso que você consegue perceber em espíritos como Madre Teresa de Calcutá tamanha devoção de abraçar o próximo, seja lá quem ele for, e dizer: você é meu Deus, você é a extensão de mim. Porque o que os une ali é o amor puro. Eles não têm as necessidades, os sofrimentos, tampouco as angústias da vida material, porque são vinculados ao mundo material, mas não material como o nosso, que tem o sofrimento da dor, da doença. Os seus corpos são mais preparados e têm uma nova forma de concepção orgânica, que eles não adoecem. Segundo lá, Santo Agostinho fala no capítulo 1, há muitos morados na casa de meu pai, da Evangelho segundo o Espiritismo. Contudo, eles não têm a necessidade, sofrimentos, tampouco as angústias que a vida material. São felizes pelo bem que fazem. Contudo, a felicidade dos espíritos é sempre proporcional à sua elevação. É bem verdade que só os espíritos puros gozam da felicidade suprema, mas nem todos os outros são infelizes. Entre os maus e os imperfeitos, entre os maus e os perfeitos, há uma infinidade de graus, nas quais os gozos são relativos ao estado moral. Todos nós aqui somos iguais perante a Deus. Mas cada um de nós é diferente naquilo que tange o caminho que eu busco para a minha felicidade. Alguns aqui podem estar na minha frente. Tem uma visão muito menos materializada do que é ser feliz e viver com menos o necessário. Somos iguais na caminhada, mas diferentes na forma que cada um caminha, no caminho que cada um percorre. E esse caminho deve estar sempre à espreita da virtude em nossos passos. Aqueles que estão suficientemente adiantados compreendem a felicidade dos que os precederam e aspiram a alcançá-la. Mas isso é para eles um motivo de emulação, de esforço e não de ciúme. Sabem que dependem deles atingi-la e trabalham com esse intuito, mas com a serenidade da consciência tranquila, e sentem-se felizes por não ter de sofrer os que sofrem os maus. Então é uma visão de felicidade totalmente desmaterializada. Então que nós, que hoje aproveitamos essa tarde para refletir sobre a problemática da felicidade, saiamos daqui com a carga e com a certeza de que precisamos rever conceitos. Sim, porque mesmo enquanto espíritas, mantemos a mesma visão equivocada de quando pertencíamos às demais religiões tradicionais. Ainda estipulamos a felicidade no ter, no possuir, ainda educamos nossos filhos para a conquista de bens materiais, ainda passamos por uma pessoa simples na rua e não a enxergamos, ainda achamos que profissões como gari, por exemplo, não têm valor nenhum perto de um advogado ou de um médico. Então tudo isso sinaliza que nós estamos distante de entender a real mensagem de Jesus. Então ainda falta muito para nós nos assemelharmos ao cristão do passado. Mas todos nós, como eu falei, temos a oportunidade de percorrer esse caminho e ressignificar a vida e voltarmos a entender Jesus como ele deveria ter sido entendido. Muito obrigado.